vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero, meu amigo intérprete aqui. Trazemos nós para vocês mais uma aula de língua portuguesa. Manuel, né? Gente, eu esqueci o nome dele, não posso. Nosso amigo aqui, Manuel. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante na hora da sua prova, não só para a prova de linguagens, mas para outras disciplinas, a interpretação de textos. Muitas pessoas se confundem, entendem errado, sabe por quê? Porque tem uns passos aí que nós vamos dar, mas não são esses passos aqui não, de andar para frente e para trás. Técnicas, dicas para você melhorar o seu processo de compreensão e interpretação textual. Tudo começa pela palavra, certo? Ela é a matéria-prima com que se constrói o texto. Eu estou falando de textos orais e, claro, de textos escritos. E muita atenção em relação aos textos escritos, por conta das regras, por conta das regras. Você sabe que na oralidade, às vezes a gente se atrapalha, entendeu? Na hora de falar alguma coisa. Falar alguma coisa, a gente junta, uma palavra termina no infinitivo, né? No caso dos verbos, começa com vogal, a gente junta tudo. E aí isso também vai se construindo vícios de linguagem que devemos estar atentos para não cometê-los, tá bom? Então, a palavra é a matéria-prima que constrói o texto e é por ela que temos a partida de tudo. Então, tudo começa pela palavra. Então, Deus, quando decidiu criar o mundo, ele começou pela palavra, porque ele é a palavra, ou seja, falar, tá bom? Agora, quem acha que, por ser a menor unidade, né, de sentido, existem palavras monossílabas, né? Eu posso dizer assim, oi. Eu tenho duas letrinhas formando uma palavra que é um comando de comunicação, de saudação. E quem acha que pela palavra ser a menor unidade de sentido, isso facilita a coisa. E não é verdade, não. Muito pelo contrário. Traz muita complexidade, às vezes dificuldade na hora da compreensão, tá certo? Então, a palavra é um signo linguístico, como tal, ou seja, como um signo possui uma característica dupla. Então, eu fiz aqui um gráfico para vocês, um organograma, um esquema, como você queira chamar. Eu tenho o texto e a partir do texto, você pode acompanhar na sua tela, eu tenho a palavra, que é a menor unidade de sentido, eu tenho a frase, aí eu tenho aqui período composto, lembra disso? E depois o parágrafo. Vamos recordar. Período composto, o nome está dizendo, é um período composto de orações, que na verdade é uma grande frase, tá certo? O que é a frase? É aquela unidade de sentido completo. Aquilo que a pessoa fala e a outra entende. E o período é formado por frases com verbo, tá certo? Frases verbais. Existem frases também nominais, aquelas que não possuem verbo, como dizer um bom dia. Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Quando eu digo oi, chuchus, é uma saudação, é uma frase que nós vamos falando quando encontramos alguém. Quando eu digo tudo bem com vocês, é uma pergunta, é uma frase interrogativa, mas em nenhuma dessas duas tem verbo, tá certo? Então existem frases sem verbo, que são as frases nominais, e as frases que apresentam verbo são as frases verbais, tá bom? Então nessa estrutura aqui se constrói o texto. Uma palavra junto com uma outra palavra, vai formar uma frase, essas frases formam períodos compostos de outras orações, né? Várias orações. Lembrando, gente, quando eu digo período composto, eu estou me referindo a uma ou várias orações. E o que difere uma oração de uma frase é a presença do verbo. E no caso, para ser frase, tem que haver sentido completo no todo, tá bom? Então, um período composto, na verdade, é uma grande frase. E isso aí, tudo isso aqui vai formar o parágrafo. Lembra quando você começa a escrever seu texto? Dá o período da margem, né, o espaço da margem, bota uma caneta, né? A gente aprende um dedo lá no ensino fundamental, muito grande. Então, a gente coloca uma canetinha lá, separando daquela linha vermelha.
e comece a escrever seu texto. Aquilo é um parágrafo. E os parágrafos vão se encadeando, ou seja, vão se juntando, dando sentido e formando o texto. Agora, eu não posso desconsiderar o contexto. Um texto sem contexto é pretexto para várias interpretações. Eu vou repetir. Um texto sem contexto, ou seja, fora do contexto, é pretexto para interpretações, inclusive erradas. Às vezes as pessoas pegam falas de personalidades, de políticos, pessoas com grande influência na mídia, e aí ela faz um discurso, ou seja, ela tem todo um texto, mas se pegar uma frasezinha solta do contexto, vai haver margem para interpretações, inclusive maliciosas, tá bom? O que é o contexto? É a situação, gente. É a unidade linguística, né, falando de uma forma técnica, do âmbito maior, na qual se insere uma outra unidade de âmbito menor. Ou seja, o contexto é tudo aquilo que envolve a construção do meu texto. O contexto é a circunstância. O contexto é aquilo que determina muitas informações dentro de um texto. E como já sabemos, o texto constitui uma espécie de leitura de mundo. Então, quando você vai discutir determinados temas, principalmente quem se prepara para o vestibular, que é o objetivo aqui da nossa aula, temas polêmicos envolve a nossa leitura de mundo. A publicação de uma lei, e para isso eu preciso conhecê-la, a declaração de pessoas que têm grande influência, isso compromete também o entendimento, tá certo? E para que nós entendamos tudo sobre texto, contexto, vamos para uma questão. Isso que nós vamos fazer agora, gente, chuchus, é a contextualização do assunto que eu trouxe para vocês. Essa questão é do Enem. Acompanhe comigo na sua tela. Eu tenho empresas e sou digno do visto para ir a Nova York. O dinheiro que chove em Nova York é para pessoas com poder de compra. Pessoas que tenham um visto do consulado americano. O dinheiro que chove em Nova York também é para os nova-iorquinos e são milhares de dólares. Estou indo para Nova York, onde está chovendo dinheiro. Sou um grande administrador. Sim, está chovendo dinheiro em Nova York. Deu no rádio. Vejo que há pedestres invadindo a via onde trafega o meu carro vermelho, importado da Alemanha. Vejo que há carros nacionais trafegando pela via onde trafega o meu carro vermelho, importado da Alemanha. Gente, está repetido, é? Ao chegar em Nova York, tomarei providências. Bom, eu chamei já a atenção, né? Tem coisa repetida aí no texto. Mas, às vezes, essas repetições são propositais. Então, olha só. As repetições e as frases curtas constituem procedimentos linguísticos. Recursos linguísticos, falo já disso, que são importantes para a compreensão da temática do texto. Pois, letra A, expressam a futilidade do discurso de poder e de distinção do narrador, disfarçam a falta de densidade das angústias existenciais narradas, ironizam a valorização da cultura norte-americana pelos brasileiros, explicitam a ganância financeira do capitalismo contemporâneo, criticam os estereótipos sociais das visões de mundo elitistas. Aí eu já tenho para vocês a resposta. É a letra A. Expressam a futilidade do discurso de poder e de distinção do narrador. Ele começa dizendo que ele vai a Nova York, que Nova York chove dinheiro para quem tem poder de compra, etc. e tal. Quando eu falei há pouco de contexto, de visão de mundo, eu preciso conhecer a realidade americana. Eu preciso saber da economia. Para quê, Cacau? Por que isso vai me interessar? Porque nós somos brasileiros e somos dependentes de outros países, econômica, socialmente falando.
Países que são potência têm grande influência no Brasil. Os Estados Unidos constituem um exemplo. Então, como é que eu vou me preparar para uma prova de Enem? Como é que eu vou fazer uma redação sem esse conhecimento de mundo, sem essa leitura de mundo? Isso vai me ajudar na interpretação do texto. Eu trouxe para vocês os procedimentos linguísticos que foi falado, tá? Eu falei assim, recursos linguísticos, né? Eu já falo disso para vocês. Procedimentos linguísticos, ou seja, recursos linguísticos, tá? São formas usadas para expressar experiências comuns de forma original, motivada ou poética em discurso. O que é poético? Aí eu tenho que lembrar de função da linguagem. Isso é contextualização. Uma visão poética é uma visão mais eufêmica, uma visão mais adocicada, vamos dizer assim, uma visão mais romântica. Deu para entender? A suavidade das palavras, a troca de um termo chulo por um termo mais moderado, a troca de uma palavra dura por uma palavra mais suave. Isso constitui os recursos linguísticos que eu posso utilizar dentro de uma atividade. Então, vocês entenderam sobre compreensão de texto, interpretação de texto e também trouxemos o significado de algumas situações. Texto, contexto, leitura de mundo e como eu posso usar os procedimentos linguísticos, ou seja, os recursos linguísticos dentro da minha visão de mundo, dentro da minha leitura e claramente interpretar, compreender e, muito mais importante, acertar a questão da prova. Compliquei?